Olá, gente boa! Pessoal, deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu tive há uns anos atrás e que marcou profundamente a minha vida. Em 1992, o Senhor me levou para pregar. Eu era um evangelista itinerante, quer dizer, eu andava pelo Brasil pregando, recebia convites e ia nas igrejas, ruas, praças, casas, pregar esse evangelho de Jesus. E naquele ano, Deus me levou numa viagem difícil, muito longa. O Senhor me levou até o sul do Brasil e eu fui ali pregar esse evangelho numa pequena igreja, um templozinho pequeno, talvez umas 60 pessoas que frequentavam. Uma viagem difícil, cansativa, pesada, longa, 1000 e tantos quilômetros. E eu fiquei ali naquele lugar 3 dias pregando o Evangelho e não vi fruto algum, não houve resultado. A gente fez aquele apelo da entrega da vida para Jesus, a gente trabalhou insistentemente aos ouvintes para abrirem a alma para Jesus Cristo, mas parece-me assim que foi inútil, não houve resultados, nenhuma decisão, nada. E eu voltei para casa assim, triste. Meu Deus, qual é o propósito disso, né? Andar tantos quilômetros, essa dificuldade, né? E não ver o resultado. Mas, gente, depois de alguns anos, eu já estava em outra região do Brasil pregando, né? Cada final de semana eu ia num canto aí anunciar esse Evangelho de Cristo. E eu estava agora na região de Goiás, o estado de Goiás, o centro-oeste do Brasil, pregando. Era um sábado à noite, numa igreja bonita, um templo grande, muitas pessoas participando, e na frente, assim, dirigindo o louvor, né, lá no púlpito da igreja, estava um grupo que cantava bem, muito animados, e o líder deste grupo era um jovem, um homem de média idade, uns 40 e poucos anos, alto, um negro, alto, devia ter 1,85 m, um moço muito bem afeiçoado, muito simpático, e aquele moço estava ali liderando o louvor. E quando terminou aquele culto de sábado, ele veio assim na minha direção com um sorriso enorme e estendeu os braços, me abraçou apertado, segurou. Pastor Norberto, eu queria me encontrar com o senhor faz muito tempo. Pastor Norberto, o senhor faz parte da minha vida. E eu fiquei olhando para aquele moço e falei, mas rapaz, eu não conheço você, como que eu faço parte da sua vida? Ele disse, pastor, o senhor não esteve lá no sul, em 1992, pregando naquela igrejinha lá, tal, assim, a cidade tal, o senhor não esteve lá, não foi o senhor o pregador? Digo, sim, fui eu sim, mas já se passaram anos, né? E ele disse, pois é, pastor, eu quero contar para o senhor uma coisa bonita demais que aconteceu. Naquele sábado à noite que o senhor estava pregando, eu entrei naquele templozinho, eu estava bêbado, eu era um andarilho, pastor, eu não tinha eira nem beira, eu vivia afastado da minha família, eu era uma pessoa suja, pecaminosa, imunda, vivendo uma vida suja, podre, sem vida e sem esperança. E eu passei pela porta daquele templozinho, e eu entrei, mas eu estava muito envergonhado de entrar no templo, porque eu estava sujo, barbudo, eu estava péssimo, e eu entrei assim, para me esconder. O senhor não viu eu entrar, mas eu entrei, sentei no último banco lá, na última poltronazinha lá do templo, e eu curvei a minha cabeça e enfiei a minha cabeça no meio das pernas para que ninguém olhasse o meu rosto. Dava uma vergonha terrível. E fiquei ouvindo a pregação que o senhor fazia. E aquela palavra de salvação, que Jesus Cristo muda, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta. Aquela palavra foi caindo no meu coração, sabe, pastor, foi entrando na minha alma, eu fui sentindo algo diferente, e aquela palavra era para mim, era para a minha alma.
E, pastor, eu não fiquei até o fim daquele culto. Por isso o senhor não me viu, não me cumprimentou. Porque antes de terminar, envergonhado, eu levantei e eu saí dali, mas saí decidido a uma mudança de vida, sabendo que Jesus Cristo era a única chance para a minha recuperação. E ele disse, e eu então empreendi viagem de volta para a minha cidade, voltei para a minha casa, bati lá na minha casa, minha esposa levou um susto quando me viu, fazia uns 6 meses que ninguém tinha notícias minhas, meus filhos pequenos, alvoroçados ao ver o pai, e a minha esposa me recebeu, e eu disse a ela, esposa, eu ouvi uma mensagem de salvação, Jesus Cristo me liberta, Jesus Cristo vai transformar a minha vida, e eu quero que você me dê uma nova chance, receba-me aqui de volta, vamos juntos servir a Jesus Cristo, e vamos ver nossos filhos também salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim, que aquela mulher com enorme alegria abriu a casa, franqueou a casa para ele voltou e se estabeleceu, parou de beber, largou as más companhias, deixou toda aquela vida maligna que ele vivia e começou uma nova vida, junto com a esposa, com os filhos, procurou lá um lugar para congregar, juntou-se a pessoas da fé e foi desenvolvendo a vida com Deus. E ele disse, e pastor, hoje eu moro aqui, nesse interiorzão de Goiás, distante lá daquela cidadezinha do sul. Eu vivo aqui, pastor, eu sou um presbítero dessa igreja, eu sou um líder do louvor, a minha esposa é a irmã que dirige aqui as irmãs da igreja, é uma bênção, os meus filhos já mais crescidinhos um pouco, estão todos aqui na presença de Deus. Pastor, o senhor foi lá por minha causa, o senhor andou toda aquela distância para anunciar para mim, exclusivamente para mim, o Evangelho de Jesus Cristo. Gente, eu não sabia, eu fiquei sem voz, fiquei sem palavra. Eu falei, meu Deus, que coisa, que mistério esta obra de Deus. Então, eu quero deixar esse testemunhozinho para você, viu? Você que tem pregado, anunciado, proclamado, falado, marido, esposa, filhos, sobrinhos, tios, netos, anunciado, e as pessoas às vezes são duras e fogem, e ignoram, e fazem de conta que não ouve. Não cesse de pregar, meu irmão, porque a fé, como bem diz a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, não desanime. Você, meu irmão, nós somos a ferramenta, o vaso de bênção que Deus tem escolhido para propagar a salvação aos perdidos. E o Espírito Santo, como fez na vida daquele moço, oh, aleluia, na família daquele moço, o Espírito Santo fará também na sua vida, na vida daqueles que você propaga o Evangelho. Amém, gente? Guarde esta palavra e considere isso aí em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Um abraço para você. Tchau, gente.